Agora eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia, pegue comigo. Abra na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Capítulo 4. Primeira carta de Pedro. Capítulo 4. E depois que nós abrirmos, procure manter a Bíblia aberta, que nós vamos estar expondo alguns versículos. E é muito legal que a Bíblia fique aberta para você acompanhar. 1 Pedro, capítulo 4, eu quero ler do verso 7 ao verso 11. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrio, a bem das vossas orações, e acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Queridos, em primeiro lugar, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar narrando esses versículos. Mas antes de nós cairmos de paraquedas, deixa eu tentar explicar algo para vocês. O tema dessa mensagem é a importância da fé na caminhada cristã. Como é importante nós acreditarmos, como é importante nós crermos nessa caminhada cristã. O apóstolo João, quando ele escreve a carta, o Evangelho de João, cujo principal propósito era provar que Jesus era Deus, tem algo muito sério que acontece, que eu não sei se você percebeu, é naquela passagem onde Tomé, ele diz que ele só acredita se ele vê. Jesus aparece, Tomé não está no momento, e quando ele volta, os discípulos dizem: rapaz, Jesus esteve aqui, cara, foi muito tremendo. E ele diz: olha, se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou acreditar. E Jesus teve que aparecer novamente. Quando Jesus aparece, chama Tomé, e Tomé, coloca a tua mão aqui do meu lado. Tomé, não seja incrédulo, seja um crente, seja alguém que acredita. Agora, por que João fez questão de escrever isso? Porque quando João escreve o Evangelho, já tinham se passado 60 anos que Jesus já tinha subido. Jesus morreu no ano 33, ressuscitou no ano 33, foi assunto ao céu no ano 33. Quando João escreve essa carta, o Evangelho de João, já foi no ano 95. Já tinham passado 60 e poucos anos. E aquela geração, ela não tinha visto Jesus. Aqueles novos crentes que estavam surgindo, eles não tinham visto Jesus. Então João, para mostrar para aquelas pessoas que nós precisamos acreditar em Jesus sem ver, ele usa a história de Tomé. E ele mostra, como Jesus disse: olha, Tomé, seja um crente, não precisa você ver para crer.
porque a mesma geração que estava se levantando é a mesma geração igual eu e você. Você viu Jesus? Alguém aqui viu Jesus? Você tocou em Jesus, nas feridas dele? Você tocou? Não. Mas você acredita em Jesus? Então é a mesma forma. Então por isso que João precisou escrever, para mostrar que nós precisamos crer, mesmo que não estejamos vendo. E Tomé disse que só acreditava se ele visse. Já imaginou se nós fôssemos também assim? Não, eu só acredito em Jesus se eu ver. Eu só vou acreditar se eu tocar. Então eu sinto muito. Assim como aquela geração não tinha visto Jesus, eu e você também não vimos. Mas eu creio em Jesus. Agora, Pedro, ao escrever essa carta para aqueles irmãos, eram irmãos que estavam vivendo dias muito difíceis. Volte um pouquinho, leia o capítulo 1. Leia o capítulo 1. Capítulo 1. Verso 1. Só para você saber para quem Pedro escreveu essa carta. Olha só, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são o quê? Forasteiros da dispersão. Preste atenção para quem Pedro está escrevendo essa carta. Ele está escrevendo para pessoas que tiveram que abandonar seus lares, para pessoas que tiveram que sair fugido da sua cidade, para pessoas que tiveram que sair dispersos por causa da perseguição que veio sobre eles. Por causa de quem? Por causa do nome de Cristo. Pessoas que tiveram que abandonar suas casas, suas propriedades, seus empregos, e tiveram que sair fugidos, e tiveram que procurar abrigo em outras cidades, na casa de irmãos. E é para essas pessoas que Pedro tem que escrever. Agora, qual foi o propósito pelo qual? Você já sabe que quem escreveu foi Pedro, você já sabe que escreveu para irmãos que estavam passando por muita dificuldade, por muita luta. Agora, qual é o propósito? Por que Pedro escreveu essa carta? Escute aqui: para encorajar os irmãos a não desistir da fé e também instruí-los de como proceder no meio das dificuldades. Queridos, pensa numa carta que eu e você deveríamos ler todos os dias. Era a carta de Pedro, porque é uma carta que vai nos instruir de como devemos proceder no meio das lutas, das dificuldades, no meio do dia mal. Como nós devemos proceder quando tudo começa a dar errado, quando as lutas parecem que vêm de uma forma grandiosa. Como eu devo proceder no meio dessa situação? Leia 1 Pedro, porque foi para isso que ele escreveu, para ajudar aqueles irmãos que estavam no meio de tanta perseguição, de tanta luta, de tanta dificuldade. Pedro decide escrever uma carta. Eu preciso escrever uma carta para esses irmãos, ensinando eles, ajudando eles a permanecerem firmes, mesmo diante de tanta dificuldade, mesmo diante de tanta adversidade, mas que eles não desistam da caminhada com Cristo. Queridos, deixa eu te dizer algo. Se você começar a estudar um pouco sobre a história documentada, não a história da Bíblia, histórias documentadas da época de Jesus, nós vemos muito que muitas pessoas morreram através do martírio, né? Muitas pessoas foram para as arenas para serem devorados por leões, mas eles iam cantando, glorificando o nome de Jesus, e é muito lindo ver isso. Mas deixa eu te dizer uma triste estatística. Você sabia que naquela época 3/5, quer dizer, a cada 5 crentes, 3 desviava? A Bíblia não fala isso. Se você for procurar a história documentada, você vai encontrar isso. Naquela época, muitas pessoas negaram a Cristo. A gente sabe das histórias de pessoas que morreram, foram martirizadas por causa do nome de Jesus, que não negaram. Sim, mas a cada 5, 3 negavam. 3 negavam. Naquela época, muitas pessoas deixaram Jesus. No meio da luta, imagine se viesse uma perseguição sobre você e você tivesse que deixar a sua casa, tivesse que deixar os seus negócios, tivesse que abandonar tudo e para fugir, porque se você ficasse e você não negasse Cristo, você iria morrer. Imagina isso.
Muitas pessoas naquela época estavam deixando Jesus, estavam abandonando, voltando para o judaísmo. Por quê? Porque eles não queriam morrer, eles não queriam perder os negócios. Então Pedro, vendo tudo isso, ele precisa escrever uma carta para fazer com que aqueles irmãos não viessem a desistir, não viessem a retroceder, não viessem a recuar, porque muitas das vezes eu e você já pensamos isso. Quem nunca pensou em desistir de Cristo, não tem convicção da sua chamada. Várias vezes, querido, no meio das dificuldades, eu pensei em parar, eu pensei em desistir, eu pensei em voltar e falar, não, cara, eu acho que eu vou voltar para o meu trabalho secular mesmo, né? Antes de eu vir para cá, para Monte Alegre, eu ia ser gerente de uma loja de material de construção, e eu até pensar, cara, eu acho que eu vou voltar, conversar lá com o meu patrão, pedir oportunidade para voltar, para me ser gerente na loja, porque esse negócio de ser crente é um negócio complicado. E quantas vezes nós não pensamos isso? Só que sabe o que acontece? A gente vai para o quarto, vai dormir, quando a gente vai orar, a gente lembra, Deus tem um propósito na vida da gente, que Deus tem um chamado para a nossa vida, e que Deus tem uma eternidade nos aguardando. Aí aquilo vai nos dando ânimo, aquilo vai nos dando coragem. Não posso desistir agora, eu não posso parar agora, eu preciso continuar, mesmo no meio da luta, da dificuldade, eu preciso continuar. Então era isso que Pedro estava tentando fazer com essa carta, dizer para aqueles irmãos que eles tinham bênçãos de Deus. Dá uma olhadinha novamente, você ainda não saiu lá do capítulo 1 não, né? Olha só o que ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, olha para quem ele começa a carta animando os irmãos, dizendo assim, aos eleitos, dizendo assim, você foi eleito, irmão, você foi eleito. E mesmo que todos tenham votado contrário, mas você tem um voto que é o principal voto, que é o voto de Deus, e por isso você foi eleito. Olha como ele começa dizendo, e olha, mesmo que vocês sejam forasteiros, estejam dispersos, mas vocês são eleitos. Olha como Pedro, para fazer com que aqueles irmãos não venham a desistir, ele começa dizendo, vocês são eleitos. Então, querido, você que está aqui hoje, nesta manhã, e quem sabe está vivendo dias tão tenebrosos, dias tão difíceis, que de repente bate aquela vontade de você desistir. Deixa eu te dar uma palavra: você foi eleito por Deus. E mesmo que todos digam o contrário, mesmo que as lutas e as adversidades, mesmo que tudo se levante, nunca esqueça isso: Deus me levantou, Deus me elegeu, e Deus me chamou, foi Ele que morreu no meu lugar, foi Ele que assumiu as minhas culpas. Então eu preciso continuar, eu preciso continuar. E aqui, querido, no capítulo 4, Pedro vai dar algumas instruções, e é sobre essas instruções que eu quero trazer hoje para a nossa edificação, para as nossas vidas, trazendo para a nossa realidade. Como eu falei, isso aqui foi escrito, a carta de Pedro foi escrita no ano 63, para aqueles irmãos que estavam vivendo dias de dificuldade, mas eu preciso agora trazer a aplicação para nossas vidas hoje, Então olha só, primeira coisa aqui, uma das coisas que Pedro vai dizer aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, é que nós precisamos ter alguns cuidados. Olha só como ele começa aqui o verso 7. Lá, capítulo 4, verso 7, não fecha não, tá? Olha como ele diz aqui, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro vai dizer para aqueles irmãos, como quem diz assim, irmão, segura firme, não desiste não, o fim de tudo está próximo. E olha que isso aqui, lembra, foi escrito no ano 63, no primeiro século. Quando se diz o fim das coisas, está se referindo à vinda de Cristo. Então, desde o início do primeiro século, já é anunciado a segunda vinda de Cristo. E nós precisamos entender isso. Um dia Jesus vai voltar. Vai voltar. E a Bíblia diz que quando Ele voltar, os que morreram nele ressuscitarão, e os que estão vivos nele serão
arrebatados para morar com Ele Quantos querem isso? Quantos querem isso? Morar eternamente com o nosso Senhor. Todos nós queremos. Mas cuidado, existem algumas coisas. E Pedro vai alertar isso. Pedro vai dizer, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Aí ele continua, ainda no verso 7. Ele diz assim, agora olha o que ele vai instruir. Sede, portanto, olha, ele vai dizer, o fim de tudo está próximo, mas eu quero dar um conselho para vocês. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Olha o que Pedro está instruindo esses irmãos que estão espalhados, vivendo na casa dos outros, tiveram que animar eles, dizer que eles são eleitos, mas Pedro vai dizer, olha, mas vocês precisam entender uma coisa, o fim de tudo está próximo, segura firme, não desiste não, continua a tua caminhada. Agora, quando você estiver nessa sua caminhada, você vai precisar ter algumas coisas. Que coisas são essas? Sejam criteriosos. Sejam criteriosos. O que é isso, pastor? O que é criterioso? Criterioso é uma pessoa que sabe tomar boas decisões. No meio das situações, nós precisamos tomar boas decisões. E pensa num negócio complicado, é tomar boa decisão no meio de dificuldade, no meio de luta, no meio de treva, no meio de dia mau. Nós temos uma tendência logo de querer resolver como? Do nosso jeito. Nós não pensamos antes de tomar determinadas decisões. E por causa dessas tomadas de decisões sem critério, acabamos colhendo muitas consequências, acabamos muitas das vezes até nos desviando do caminho do Senhor. Eu acho que eu me lembro, queridos, isso aconteceu aqui em Monte Alegre, olha só, uma imaturidade, né? Um senhor de idade, isso lá no núcleo, um senhor de idade, eu não me lembro a idade, mas já era acima de 60 anos, né? Ele aceitou a Jesus, e eu acho que passou um mês, 2 meses, e ele disse que ia sair, ele não queria mais seguir Jesus, e foram perguntar para ele, conversar com ele, por que ele ia abandonar Jesus. Ele disse que desde quando ele aceitou Jesus, senhor de idade eu estou falando, hein? Desde que ele aceitou Jesus, não pintou mais nenhuma gatinha. Eu estou falando sério, querido. Ele falou isso, rapaz, olha, desde que eu aceitei Jesus, não pintou mais nada, meu irmão. Cara, como é que o senhor fala um negócio desse, rapaz? E por causa disso, ele estava pensando em deixar Jesus para poder sair atrás das gatinhas. Parece assim, cômico, né? Mas por causa de coisas tão banais, pessoas sem critérios, pessoas sem ter noção de que podem passar a eternidade longe de Cristo, por causa de decisões sem critério, de decisões feitas de cabeça quente, de decisões feitas sem consultar a Deus, de decisões feitas muitas vezes no impulso da carne, e não, eu vou resolver logo do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, e acabam tendo decisões sem critérios, sem pesar na balança, sem ter a paciência de esperar para tomar a melhor decisão, acabam afundando, acabam desviando. Quantas pessoas, querido? Eu conheço inúmeras pessoas, querido, que saíram dos caminhos de Jesus, sabe por quê? Porque tomaram uma decisão de casar com quem não era crente, com quem não tinha a mesma fé, com quem não cria no mesmo Deus, e a pessoa acaba
tomando uma decisão sem critérios, uma decisão sem pensar nas consequências de uma atitude dessa. E aí o que acontece? Eu conheço pessoas que eram tão envolvidas no reino, mas tomaram essa triste decisão de casar com quem não era cristão, e hoje nem na igreja está mais. Ou então, quando ainda vem para a igreja, vem sozinho. Cadê o marido? Ah, não veio. Por quê? Não, porque ele não é. Foi porque você casou com quem não amava Jesus. Então, um dos critérios, para a mulher, por exemplo, ou para uma jovem, é procurar alguém que ame Jesus. Não é isso que a Bíblia diz? Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se você encontrar um homem que esteja disposto a morrer por você, que ame Jesus acima de qualquer coisa, esse é o homem para casar. Ele não é perfeito, mas ele ama Jesus. E se ele ama Jesus, ele vai te amar como Cristo amou a igreja. Mas por causa da falta de critérios, acabam tomando decisões equivocadas, vai custar muito caro. E é isso que Pedro está tentando instruir os irmãos. Olha, vocês são eleitos, eu sei que vocês estão passando por muitas dificuldades, mas eu quero te dar um conselho. Aguenta firme, porque o fim de todas as coisas está próximo, mas vocês precisam ter muito cuidado na hora das decisões, tenham critério. Ele continua dizendo aqui, tenham critério e sejam sóbrios. Sóbrios. O que quer dizer isso, pastor? Sóbrio. Uma pessoa em condições de tomar boas decisões. Ele está fazendo um paralelo a alguém que está embriagado com bebida alcoólica. Uma pessoa que está embriagada, ele não começa a tomar umas decisões meio estranhas. Já viu? A pessoa, ela começa a tomar ela fica rica. Já viu, camarada aqui? Pode arriar aí que eu pago, meu irmão. Biso! Mas tomou uma, já ficou rico. Olha como a sobriedade dele já começa a mudar. E aí ele começa a tomar decisões equivocadas. Decisões equivocadas. Pessoas que, quando não estão com as suas faculdades mentais totalmente equilibradas, começam a tomar decisões equivocadas e vão colher consequências disso. E Pedro está alertando isso. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então, como o fim de tudo está próximo e vocês estão passando por muita dificuldade, vocês precisam ser muito criteriosos, vocês precisam ser muito sóbrios e vocês precisam orar. Está aqui, leiam. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sejam, portanto, criteriosos, sóbrios e bem nas vossas orações. Então, isso aqui nada mais são do que orientações. Orientações de Pedro para pessoas que estão vivendo dias difíceis. Talvez você esteja pensando hoje, pastor, mas eu não estou passando por luta, sabe assim, eu estou até numa maré legal. Querido, beleza, mas entenda uma coisa, um dia você vai passar. Um dia você vai passar. Porque enquanto estivermos aqui nessa terra, como disse um colega, um irmão uma vez chegou comigo e disse, pastor, o que eu faço para não ter problema aqui na terra? É só tu vir aqui que eu oro para te morrer. Pastor, meu irmão, vai ser difícil você estar querendo viver aqui na terra e não ter problema, não ter dificuldade, não ter adversidade, não passar por situações de doença, não tem como. Você vai passar, até porque desde que o pecado entrou no mundo, o nosso corpo vai enfraquecendo, o nosso corpo vai morrendo. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, a Bíblia diz que nós somos como ovelhas indo para o matadouro. Enquanto estivermos aqui, meu irmão, é luta, adversidade, dificuldade, mas eu tenho que permanecer firme, tomando decisões criteriosas, tomando decisões sábias, para quê? Porque quando essa vida aqui acabar, eu possa viver a eternidade com Cristo. Aqui que está o grande segredo. E isso também passa pela oração. Pela oração. É isso que ele está dizendo. Criterioso, sóbrio, e ore, irmão. Ore, e bem das vossas orações. Quanto é importante nós fazermos isso. Agora, olha só. Então, a primeira orientação dele. Agora, olha só uma outra orientação dele. Lembra? Nunca esqueça isso aqui, querido, que isso aqui vai fazer toda a diferença. Você tem que entender que Pedro, escreveu essa carta
para irmãos que estavam passando por luta, dificuldade, tiveram que abandonar tudo. Então a gente lê à luz disso. Pedro não escreveu essa carta para mim e para você, escreveu para aquelas pessoas que estavam passando por luta e dificuldade. Agora, eu preciso tirar daqui, extrair princípios para a minha vida, para o dia de hoje, para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu preciso extrair daqui princípios. E olha o que ele vai dizer no verso 8. E acima de tudo, quer dizer, irmãos, acima de tudo isso, porém, acima de tudo isso, ele vai dizer lá, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Olha o conselho que Pedro está dando. Irmão, além de você ter muito critério, ser sábio, de você orar, acima de tudo isso, porém, tende um amor intenso. Você vai precisar amar as pessoas de uma forma intensa, porque o amor vai cobrir multidões de pecados. Entenda isso aqui. Todos nós precisamos entender isso aqui. Todos nós somos pecadores. Vocês concordam comigo? Todos nós somos pecadores. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. É pela graça mediante a fé que Jesus morreu em nosso lugar. Então, nós não somos perfeitos. Nós não somos pessoas que, infelizmente, ainda vivemos uma vida que não cometemos erros, mas independente disso, que somos pessoas falhas, somos falhos, nós precisamos amar o irmão independente das suas falhas. Nós não devemos concordar com as falhas dele. Nós precisamos, depois ele vai instruir isso aqui, mais nos versículos anteriores, mas nós precisamos entender que precisamos amar. Então, quando Pedro está dizendo isso, pessoas que estavam saindo refugiadas, fugindo de uma cidade para outra, e essas pessoas eram acolhidas muitas das vezes, e não eram pessoas perfeitas, mas nós precisamos acolher essas pessoas, independente das falhas dela, nós devemos cobrir essas pessoas. Quando ele diz amar de uma forma intensa, é como se você pegasse um lençol e cobrisse aquela pessoa. Quer dizer, mesmo diante da sua imperfeição, eu quero que você saiba que eu te amo. Agora me responda, é fácil fazer isso? É muito fácil amar quem nos ama. Agora ama quem não te ama. Ama quem te persegue, ama quem te apedreja, ama quem te apunhala pelas costas, ama quem vive fofocando de ti, ama quem vive criando calúnias acerca do teu respeito. Bom, pastor, é difícil. Pois é, eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que se você é um cristão, você precisa fazer isso. Nós precisamos, querido, porque é o amor que encobre. É o amor que mostra que a pessoa é imperfeita, mas que mesmo assim eu decido amar. Eu não estou compactuando com o erro daquela pessoa. Entenda isso. Se ela está fazendo coisas erradas, eu vou precisar conversar, mas isso não significa que eu vou deixar de amar. Lembre de uma coisa, querido. Foi o amor de Deus que encobriu em nós a multidão de pecados. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus te amou e te cobriu, mesmo com a tua multidão de pecados. Ele decidiu te amar. Nós precisamos entender isso, querido. Não tem como. E Pedro estava tentando instruir essas pessoas. Que mesmo diante das falhas do ser humano, porque nós somos, mas nós precisamos desenvolver o amor. Desenvolver o amor. Não concordar com os erros, mas amar. Compreensivo? E ele continua no verso 9. Veja comigo o verso 9. As instruções que Pedro vai nos trazer, no verso 9, ele diz, olha, sejam
mutuamente, quer dizer, sejam unidos, sejam mutuamente hospitaleiros. Agora, por que pastor Pedro fez questão de colocar essa hospitalidade aqui? O que estava acontecendo? Lembra o que eu falei? Os irmãos tinham que sair das suas cidades, muitas das vezes abandonando todas as suas coisas, e fugir para outra cidade. E quando eles chegavam nessas outras cidades, aonde eles se abrigavam? Na casa de um irmão. Os irmãos se reuniam na casa dos irmãos. Era reunião nos lares ainda. Eles não tinham um templo para cultuar, não tinha isso ainda. Agora imagine, querido, vamos fazer um cenário aqui. Imagine que você está lá na sua casa e alguém chega batendo na porta. Você abre a porta, você olha para aquela pessoa, nem conhece. Aí você vê aquela pessoa, a esposa e mais 9 filhos atrás, assim. Porque naquela época, crente faz filho, meu irmão. E aí, você olha para aquela pessoa, oi, tudo bem? Oi, posso lhe ajudar? Posso, eu sou lá da cidade fulano, estavam querendo me matar por causa de Jesus, e eu tive que fugir, eu e a minha cambada de filhos, e a gente ouviu falar que você era crente. Agora, eu fico imaginando, irmão, misericórdia, mas tudo isso... Irmão, sem murmurar. E você dizer, entra, irmão, pode entrar, fique à vontade. E na mente já está pensando, meu Deus, como eu vou alimentar tanta gente? Aonde eu vou acolher esse pessoal todo? Como eu vou tratar com tanto pessoal? Ei, sem murmurar. Seja hospitaleiro. Querido, se tem uma virtude que tem que existir na minha vida e na sua vida, é ser hospitaleiro com os irmãos, é ser alguém acolhedor, é ser alguém que ama quando o irmão chega na sua casa, mesmo que você não conheça. Queridos, para a glória de Jesus, isso aqui que eu vou falar meu Deus, para a glória de Jesus. Eu sempre tive um sonho, e se um dia eu tivesse uma casa, eu queria uma casa grande. Não é por soberba, não é por nada disso. É porque eu queria acolher as pessoas. Eu acho tão lindo quando alguém diz assim, vamos imaginar uma conferência que vai ter agora aí. Olha, irmão, vai vir os irmãos de fora aí, e eles ainda não têm aonde ficar. Eu achava lindo, querido. Parece simples para muitos, mas para mim eu achava lindo quando alguém levantava a mão e dizia, pode ficar lá em casa 2 famílias. Eu achava, cara, puxa, eu queria tanto um dia chegar nesse nível de poder acolher alguém na minha casa, de poder receber alguém na minha casa, de poder acordar cedo e ir comprar o pão, né? E o irmão acordar e já está lá o café da manhã. Cara, eu acho isso muito tremendo, e eu tinha tanto desejo de fazer isso, mas um desejo tão grande. Teve um tempo lá em casa que eu acolhi 30 e poucos. Falei, Senhor, mas também não era demais assim. Querido, a caravana do pastor Atilano, lá de Óbidos, não sei se foi na conferência passada, cara, eles vieram uns 30. Cara, tudo lá em casa, meu. Pensa numa muvuca santa. Meu irmão, eu tenho uma área lá em casa, lá atrás, que eu já fiz até com banheiro lá na área, coloquei uma pia, tudo, coloquei armador, mas eu não tinha colocado tanto armador assim. Meu irmão, tu já viajou em barco lotado, rede atada por tudo quanto é canto? Era assim que estava lá, cara. E alguns dormindo lá por dentro de casa, jogamos colchão, né? Até para pisar a gente andava assim, ô irmão, desculpa irmão. Mas eu me senti tão realizado, tão feliz. Mas infelizmente, existem pessoas, existem cristãos que não têm isso. Ficam preocupados que vão sujar a casa, ficam preocupados que vão mexer nas coisas, e se preocupa mais com bens materiais do que com os irmãos. E isso também estava acontecendo lá. Não é diferente. Foi por isso que Pedro fez questão de falar, não murmure.
Aqui, ó, verso 9, sede mutuamente hospitaleiro. Vocês precisam receber essas pessoas que estão vindo refugiadas, mas vocês precisam não murmurar, queridos. Vocês não podem ficar murmurando, vocês não podem ficar praguejando, vocês não podem ficar, porque isso não é bom. Pedro estava tratando isso. Agora, para nós irmos para o próximo ponto, dê uma lida no verso 10. Olha o que Pedro vai instruir. Pedro vai dizer assim, ó, irmãos, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Preste atenção nessa primeira parte. Daqui eu tiro algumas coisas. Primeiro, o dom que você o quê? Isso quer dizer que foi alguém que te deu. Foi alguém que te deu. Quando você decide, quando nós decidimos de coração entregar a vida a Cristo, Ele também nos dá dons, querido. Dons. Mas quem deu foi Ele. Foi Ele. E Ele sabe o que é melhor para cada um. Nós temos um hábito equivocado de achar que nós podemos ter a petulância, muitas das vezes, de exigir coisas de Deus. Exigir. E Deus, como conhece o nosso coração, porque olha só, se eu te desse a liberdade agora de você chegar e dizer, eu te dou liberdade para você pedir um dom para Deus. Eu te dou liberdade, você tem liberdade. Qual é o dom? Qual é o primeiro dom que você logo ia querer? Hein? Me diz aí. Você ia querer o dom? Eu quero o dom de cura, pastor. De cura, porque eu quero sair tocando nos enfermos e eles serem curados. Deus pode te dar? Ele pode. Desde que ele saiba que seja para a glória dele. Se for para a tua, é melhor não ter. Então a Bíblia faz questão de dizer que servir, irmãos, sirvam uns aos outros. Sirvam. Sirvam como? Cada um conforme o dom que você recebeu. Conforme o dom que você recebeu. E ele continua aqui, ó, conforme o dom que você recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deixa eu te explicar isso aqui como bons dispenseiros. É como se os dons que Deus tivesse nos dado, tivessem numa dispensa. Uma dispensa. E quando alguém precisar, você vai lá na dispensa e pega aquele dom que Deus te deu, e você serve aquela pessoa. Agora, que dons são esses? Existem dons de servir e existem os dons de aconselhamento. Preste atenção na leitura, continue lendo comigo. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Agora olha o verso 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Quer dizer, se o dom que você recebeu é um dom onde você usa a fala como um dom de um aconselhamento, como um dom de profecia, como um dom da pregação, como um dom de orientar as pessoas, de coordenar as pessoas, se você recebeu esse dom da fala, fale, então use esse dom. Mas existem outros dons, olha só. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, existe o dom de servir, querido. Existe aquelas pessoas que têm um carisma. Cadê o irmão Luiz aí? Cadê o irmão Luiz? Meu irmão, Deus deu demais esse dom para esse homem. Pensa num servo. Então são dons que Deus dá. E ele diz, use esses dons como bons dispenseiros de Deus. Use isso que Deus tem te dado para que você possa de alguma forma ajudar, querido. Como a igreja precisa de pessoas com dons e talentos que Deus tem dado. Tem pessoas que têm jeito para tratar com crianças, tem pessoas que têm jeito para tratar com os irmãos, tem irmãos que têm jeitos para ajudar nos eventos. Então, querido, use esse dom. E quantas pessoas têm engavetado isso, têm deixado a dispensa que Deus deu cheia e não usa esses dons e talentos que Deus tem dado. Pessoas têm talento para mexer em computador. Está vendo esses meninos ali? Eles estão ali, eles estão mexendo. Eu estou sendo filmado, filho? Estou?
Meu Jesus amado, glória a Deus, eu nem me posicionei direito, rapaz. Querido, sabe o que é isso? São dons, são talentos que Deus dá, mas nós precisamos usar como bons disperseiros da multiforme graça. Você não tem que ficar isolado na sua casa, meu irmão. Você não tem que ficar lá só vindo aos cultos dia de domingo, não. Esteja atento, procurando, pastor, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? Eu posso servir aqui, eu posso ajudar aqui, eu posso contribuir aqui, eu posso dar uma força aqui, eu posso receber um irmão na minha casa, que eu quero fazer, querido. Eu estou lhe falando uma coisa, para mim, me perguntaram uma vez, pastor, como se sabe que uma pessoa é um crente verdadeiro? Como se sabe que a pessoa é um verdadeiro cristão? Querido, tem uma virtude que eu sempre olho na vida daquela pessoa, é se ele tem o dom de ser servo. Sabe por quê? Porque o meu Cristo, Ele mesmo diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se o meu Cristo veio para ser servo, aqueles que seguem a Ele têm que ser servo. E se você não tem essa coisa de servir, reveja os seus conceitos, talvez você não seja um cristão, querido. Uma pessoa que fica isolada, que só fica ali, parece querendo receber dos outros, que só fica esperando dos outros, não estende a mão para nada, não ajuda em nada, não coopera em nada, não contribui em nada, não faz nada para que o reino de Deus não sofra dano. Querido, que cristão você é então? E os dons que Deus te deu? E o talento que Deus te deu? Tudo isso que Deus te deu é para a glória dele. Olha, leia comigo, verso 11, vamos lá. Se alguém fala, quer dizer, se alguém tem um dom da fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Quer dizer, se alguém aconselha, aconselhe de acordo com a palavra de Deus. Não comece a querer aconselhar fora daqui, porque não vai dar certo. Se alguém serve, faça-o na força que Deus te dá. Agora olha só, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Qual é o propósito e o objetivo de Deus te dar dons e talentos? Para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado. Então é por isso que muitas das vezes certos dons e talentos não estão na vida de determinadas pessoas, porque você pode usar isso para a sua glória, e tem que ser para a glória dele. Então se você tem um dom ou um talento, vamos colocar assim, para cantar, meu irmão, então canta. Te envolve, meu irmão, no ministério de louvor. Eu tenho um dom e um talento para tocar, então toca, meu irmão. Glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor com a tua voz, exalta o nome do Senhor com os teus talentos, exalta o nome do Senhor servindo, exalta o nome do Senhor se colocando como uma pessoa disponível para que possa servir no reino de Deus. Exalta o nome do Senhor. Querido, nós estamos com um projeto, você viu o pastor Danielson aqui, projeto de construirmos um núcleo para alcançarmos mais pessoas lá no Pajuçara, querido. Isso é projeto de Deus. Mas aonde estão aqueles que têm um coração de servo, que se levanta e diz, conta comigo, pastor, o que é preciso? Quantos milheiros de tijolo está precisando? Quantas pedras? Quanto isso? Eu quero ir lá, eu quero doar um dia do meu tempo para ir lá ajudar. Isso é ser servo, é servir, é você usar aquilo que Deus tem te dado para a glória dele. A vida vai passar, irmão. O que você tem feito para Cristo? Não pergunte o que Cristo já fez por você. É até uma falta de senso você perguntar isso. Porque aquilo que Deus precisava fazer por você, Ele já fez. Ele já morreu no teu lugar, irmão. Ele já tirou dos seus ombros a culpa, o pecado. Ele já rasgou o crédito de injustiça que tinha sobre a sua vida. Você é uma nova criatura, você vai morar com Ele, mas enquanto está aqui, faça algo para a glória dEle. Só que os anos vão passando, a vida vai passando, e você só preocupado com as suas coisas. Só preocupado com o seu negócio, tem que ir para o trabalho 8 horas da manhã, tem que voltar para casa meio-dia, tem que ir para o trabalho 3 horas da tarde, tem que voltar para o trabalho tal hora, e depois você vai resolver seus problemas, E onde Deus entra nesse negócio? Não tem nada de possa servir a Deus? Cadê um tempo para Deus? Cadê algo para ajudar no reino de Deus? Nada.
E os dons que Deus te deu? E o talento que Deus te deu? A não ser que você comece a dizer: pastor, Deus não me deu nem talento nem dom, mas Ele te deu vida. Então, se você tem vida, você pode fazer alguma coisa. Não existe nada que você venha falar como argumento. Eu não estou dizendo que trabalhar é errado. Agora, você dizer que não tem tempo, está zombando de Deus. Porque Deus, quando determinou 24 horas por dia, Ele sabe que dá tempo. É só você tirar aquela meia hora que você fica no zap. De alguma forma ser servo no reino. Porque Deus tem nos dado, querido, dons e talentos. Se alguém fala, se alguém tem esse dom de aconselhamento, de orientação, de ajuda, faça isso, irmão. Ajude o irmão, aconselhe, ame. Se você tem um dom de servir, ajude na classe das crianças, ajude na atmosfera, ajude nos eventos da igreja, ajude com seus talentos, cantando, tocando, dançando, ajudando na mídia. Querido, se você tem um dom de pintar, chega com o pastor: pastor, eu queria pintar a igreja, pastor. Eu quero usar o meu dom. Se você tem dom de carpinteiro, pastor, eu estou vendo essa porta, pastor, ela está meio assim, deixa eu ajeitar essa porta, pastor. Se você, querido, use os seus dons e talentos para a glória de Jesus. Deixa Deus ser glorificado através disso. É isso que Pedro está tentando orientar esses irmãos. E olha, esses irmãos aqui, a qual foi escrito isso aqui, eles estavam debaixo de uma pressão imensa. Luta, dificuldade, perseguição. Você está passando por tudo isso? Você está passando por perseguição como eles passavam aqui? Não. E por que eles, mesmo passando por perseguição, eles tinham tempo para servir? Eles tinham tempo para ajudar? Eles tinham tempo para usar os seus dons e talentos para a glória de Jesus? E nós, muitas das vezes, não fazemos isso. Então, queridos, com muito temor e tremor, nós possamos entender: tudo vem de Deus, que tudo seja usado para a glória dEle. Ele conclui aqui essa parte aqui, ele diz que tudo seja para glorificar, seja Deus glorificado. Ele continua: por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E assim seja. Amém. Então, queridos, essa palavra, se o DJ soubesse me acompanhar agora num fundinho, assim meio romântico, essa palavra possa nos fazer pensar. Se a palavra de Deus não nos levar a pensar, então eu acho que a palavra de Deus não foi pregada como deveria. A palavra de Deus, ela tem que nos colocar numa posição onde eu fique assim: meu Deus, eu preciso melhorar, como eu preciso mudar, como eu preciso rever, como eu preciso repensar certas coisas. É isso, querido. Quando nós extraímos da palavra de Deus ensinamentos, e esses ensinamentos nos confrontam, nos levam para a parede mesmo, significa que o Espírito Santo de alguma forma está agindo. Isso é bom, isso não é ruim não. Talvez na sua mente agora você esteja pensando: meu Deus, realmente eu não estou sendo servo como eu deveria, eu não estou sendo alguém que tem realmente amado como deveria, alguém que está sendo hospitaleiro como deveria. Mas, Senhor, me ajude para que eu possa melhorar. Me ajude para que eu possa usar os dons e os talentos que o Senhor tem nos dado para o louvor da Tua glória. Para que eu possa ser realmente um bom disperseiro da multiforme graça de Deus. Os talentos que Deus tem te dado, querido. Os dons que tem. Tem pessoas que têm dons aqui dentro, mas que sucumbiram a esses dons. Deus te deu dons, querido. Deus te deu o dom da fé, dom da palavra, dom da cura, dom do discernimento. Deus te deu dons. Então use isso para a glória de Jesus e ajude a vida dos irmãos.
Deus te deu talentos para que você, em alguma parte do corpo, você seja útil. O apóstolo Paulo compara a igreja como o nosso corpo, querido. Cada órgão, cada membro, cada funções. E essas funções que muitas das vezes não são vistas, como você não consegue ver o coração que está lá dentro, mas se não fosse ele bombeando aqui, eu não estaria aqui. São órgãos muitas das vezes que nem aparecem, mas isso não significa que são menos importantes. Eu costumo dizer que o que está dentro é muito mais importante do que está fora. O que está fora aqui, por exemplo, uma mão, a mão está fora, vocês estão vendo. Eu posso viver sem ela? Posso. Eu posso cortar aqui, eu vivo sem a mão. Mas muitos órgãos que estão aqui dentro, que você nem vê, e você tirar, você morre. Então muitos irmãos têm talentos e dons que podem funcionar como órgãos que estão aqui dentro, para que a igreja não morra, para que a igreja permaneça viva, firme, cumprindo o propósito de Deus, para a glória de Deus. Mas vamos imaginar você, irmão, que você fosse o coração. Se fosse depender de você, a igreja já tinha morrido. Porque você é um órgão que está lá dentro, é um coração, mas que decidiu afogar os dons de Deus, decidiu sucumbir os talentos de Deus, decidiu pegar tudo aquilo que Deus tem te dado e usado só para a sua glória, só para você. Os dons estão lá no armário, mas não usa. E o reino de Deus vai sofrendo danos. Mas nós podemos mudar o quadro dessa história. Hoje, podemos decidir: Senhor, a partir de hoje, eu quero ser melhor, eu quero mudar, eu quero ser útil, quero ser servo, eu quero ser alguém que está cooperando, contribuindo, ajudando, estendendo as mãos, fazendo algo. Para quê? Para que esse corpo, a igreja, não pare e que tudo seja para a glória de Deus.